Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jucimara Lopes, sou profissional de educação física e estou aqui juntos com as nossas nutris, nossa psicóloga, que vocês já conhecem, para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso encontro 3, que tem a ver com o exercício físico e com a nutrição. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre desenferruge. O exercício físico é seu aliado. O exercício físico, gente, ele é o seu grande amigo nessa jornada, né? E eu quero muito que vocês, através desse nosso bate-papo, possam se motivar, né, a estar iniciando um programa de exercício físico, ou mesmo você que já pratica algum tipo de exercício, uma modalidade, que você possa se dar, né, a oportunidade de experimentar outras modalidades também e aprender um pouquinho aqui com a gente. Então, vamos lá. Bom, o nosso corpo, ele é uma máquina impressionante, né, gente? É aquela máquina que causa inveja para qualquer computador mais sofisticado que venha a existir, robôs. Por quê? Porque além de toda essa estrutura osteomuscular que nós temos, né, a gente também tem uma vida dentro, a gente tem uma alma, a gente tem sentimento, e isso não pode ser substituído por nenhuma máquina, não é mesmo? Por conta disso, é uma máquina complexa, né? Como eu já falei, e ela necessita de muito cuidado, né? Dois fatores bem importantes aqui que eu quero enfatizar com vocês é a questão do cuidado, primeiro ali com o combustível, né? Um combustível adequado para que essa máquina possa funcionar. Afinal de contas, nenhuma máquina, né, nem mesmo um relógio aí funciona sem energia, não é mesmo? Então, o nosso combustível vem da nossa alimentação, né, a qual as nossas nutris aí, a Carol, a Mari, vem falando com vocês aí com muita propriedade, trazendo tantas dicas ricas aí para vocês estarem consumindo o melhor combustível aí para sua máquina. E aí, a gente entra no segundo fator, que é a manutenção periódica, né? Então, nenhuma máquina funciona sem manutenção, não é? Muito pelo contrário, se a gente não fizer aí uma formatação no nosso computador, se a gente não fizer uma revisão no nosso carro, né? Se a gente não trocar a pilha lá do nosso relógio, enfim, essas máquinas param de funcionar e o nosso corpo é exatamente dessa forma. E nessa manutenção periódica, a gente pode dividir aí, né, em duas fases, podemos dizer assim. A fase que é a manutenção do próprio corpo, da parte física, tá? E a fase da manutenção emocional, né? Que nós temos aí a nossa psicóloga também, a Josi, né? A minha parceira dinâmica aí, Jucimara e Jocilane, né? As duas de dupla dinâmica aí, de dupla sertaneja, né? Que vai estar falando bastante para vocês aí sobre essa manutenção das emoções, né? Do sentir, do pensar, tá? E aí eu aqui, né? Enquanto provedora da questão do movimento, da motivação para o movimento, para a atividade física, para o exercício físico, vou estar estimulando vocês a essa revisão periódica, então, voltada mais para o físico. E aí, a gente entra, né, naquela questão de que, será que tem um segredo para a gente emagrecer, né? Poxa vida, se tiver um segredo, se tiver uma fórmula mágica aí, vocês compartilhem comigo, né? Porque o que é bom a gente tem que compartilhar, não é verdade? Porém, o que eu tenho a dizer vamos olhar aí, ó. Nossa, amiga, né? Duas amigas se encontram e elas conversam entre elas. Nossa, amiga, como você emagreceu? O que que você fez, né? E a amiga olha para ela e responde: fiz dieta e atividade física, né? O que mais seria? Aí a amiga que fez a pergunta, bem frustrada, né? Já pensa: por que que eu sempre espero uma resposta diferente para essa pergunta? Porque, na verdade, todos nós, quando a gente pensa aí, né? Em uma meta, por exemplo, emagrecer, né? Ou começar a fazer exercício, ou trocar um outro hábito que não é saudável por um hábito que é saudável. A gente sempre quer um caminho mais fácil, não é? A gente quer um caminho, de repente, aí mais curtinho. E muitas das vezes a gente até já possa ter tentado ir por um caminho desse e não tenha tido muito sucesso, não é mesmo? E aí, nesse sentido, é que eu quero compartilhar com vocês que essa resposta, né, da menina ali que tá toda magrinha, né, bonitona e tal, faz todo sentido que ela fez, né,
não vamos falar dieta, né? Porque as nossas nutris aí não englobam muito essa questão aí de dieta, mas vamos falar de uma alimentação, né, meninas? Uma alimentação mais equilibrada, um saber nutrir aí, né? Mais a atividade física e o exercício físico é que fez isso. E junto com isso, né, aquela questão de você estar administrando melhor aí as emoções. E aí esse tal... Enjo, Oi, Enjo, é que não existe a pílula milagrosa, não né? Se existe. existisse, a Uh-uh. gente jura que contaria aqui pra vocês, né, meninas? Menina, eu ia Mas patentear, não porque tem. eu ia É, ficar milionária, sabe? Eu ia até patentear. mas ela não existe. Então, Não, esse equilíbrio aí desses três pilares, né, da alimentação saudável, encontrar um equilíbrio na alimentação, o exercício e a parte emocional, que é o maior do segredo, né? Já tô dando spoiler aqui do é que a Ju isso vai aí. falar. Pode parar de falar, menina. Deixa eu colocar aqui. Agora a gente já está chegando aí, ó, o tal segredo, né? Obrigada, Mari. Esse tal segredo, gente, aqui voltado mais na questão do movimento e da alimentação ali, é o balanço energético negativo que a gente diz, né? Ou seja, se a gente consome uma menor ingestão de alimentos, e notem, né, que eu não estou querendo dizer aqui restrição, tá, gente? Eu não estou dizendo que vocês vão parar de comer, não. Uma menor ingestão, né, às vezes em calorias ali, em quantidades que você pode fazer boas substituições, assim como as meninas vão demonstrar para vocês aí ao longo dos encontros, enfim. Fazer essa menor ingestão de alimentos e o incremento da atividade física, do exercício físico, do movimento na sua vida, é que vai fazer esse balanço energético, né? Ou seja, a balancinha ali, assim como está mostrando, né, ali na nossa imagem, sempre tem que estar o movimento, né, o gasto de energia maior do que a ingestão ali, né, dos alimentos. Isso é um balanço energético negativo. Isso vai resultar o quê, né, gente? Na energia gasta pelo exercício físico, você vai gastar mais energia, não vai ter essas reservas de energia, os depósitos de gordura, enfim, vai acontecer a perda da gordura corporal e emagrecimento saudável e sustentável. Porque se você ingerir menos alimentos, né? Você conseguir administrar melhor essa questão da alimentação e não fizer exercício físico, vai acontecer também emagrecimento. Porém, você também vai perder, não só, né, além da gordura, você também vai perder massa muscular, vai ficar flácido. Então, por isso que é importante você incrementar o exercício. Para isso, né, para melhorar a questão da composição corporal ali, o ganho de massa magra e tal, e claro, ganhar mais saúde, porque o exercício físico vai te trazer também outros benefícios ali, além do emagrecimento. E aí eu gostaria de saber de vocês, né? Reflete aí, né? Responde para si mesmo. Como que está a sua rotina de exercícios físicos? Tá como desse pessoal aí, ó, se movimentando bem, dançando, pegando um pezinho, correndo, caminhando, né? Ou a sua relação com o movimento não tá tão bacana assim? Tá tipo esse carinha que tá ali, ó, na esteira de cadeira de rodízio, ou seja, ele se imagina se exercitando, mas na verdade ele não está, né? Tá faltando ele dar o start. Lembra lá o dia D? Tá faltando ele dar esse start do dia D, né? E aí, muitas das vezes, né, quando as pessoas estão com uma intenção de fazer exercício físico, mas elas não colocam isso em prática, elas estão ali numa dicotomia que a gente diz, né? Elas estão escutando, de um lado, o anjinho fitness e do outro, o diabinho fitness, igual nessa figurinha aqui, ó. E aí, gente, para você realmente entrar nessa onda do movimento, nessa onda de se mexer, você tem que dar atenção para o anjinho fitness, né? Olha ali como que o anjinho fitness é mais lindo, gente. Olha só, e também mais saudável, porque ele é que vai estar te levando no sentido de, sabe aquele pensamento sabotador que te leva lá para baixo, que não te deixa fazer as coisas, que te limita? É o diabinho, né? Ele vai sair fora aí do seu pensamento e você vai focar realmente no seu objetivo e dentro desse objetivo vai colocar o dia D de você começar a fazer esse exercício, porque a sua prioridade hoje, né, tem que ser você, tem que ser a sua saúde. Não dá para você colocar o trabalho em primeiro lugar, né? Outras prioridades. Eu sei que a gente tem filho, a gente tem família, a gente ama todo mundo, a gente quer cuidar, né? Só que também a gente precisa se cuidar. Se a gente não fizer isso, né? Por nós mesmos, a gente não vai conseguir fazer, né, esse cuidado com o outro, tá? Então, a sua prioridade hoje tem que ser você. E para isso,
relacionado ao exercício físico, você vai ter que estar disposto a fazer alguns sacrifícios aí, tá? Não digo para vocês que é fácil se exercitar, até mesmo eu, que sou profissional de educação física, que ministro aula em academia, que treino todos os dias, tem dias que me bate a canseira, tem dias que me bate a preguiça, tem dias que tenho compromisso e que daí eu tenho que inverter minha rotina para outro horário, enfim. Então, a gente também passa por isso. Então, são alguns sacrifícios, né, que eu coloco, assim, que a gente tem que fazer para incluir, né, essa rotina de exercício físico na sua vida. E eu digo sempre que se exercitar é um ato de coragem, tá? Então, você é uma pessoa destemida, tá? Que quer realmente se exercitar, então esteja disposto, né, a abrir mão de alguma coisa. Vamos citar um exemplo aqui, de repente você só tem o horário do início da manhã para você se exercitar. Só que para isso você vai ter que acordar meia hora, 40 minutos mais cedo. Vai ter que abrir mão de ficar um pouquinho mais na cama, mesmo no inverno, né? Então, é você abrir mão de algo, é você deixar as desculpas de lado, né? Ai, eu não vou me exercitar porque eu tenho filho pequeno. Né? A gente sabe que essa é uma grande questão na vida das mães aí, né, que tem filhos pequenos e tal, mas a gente precisa, de repente, buscar uma rede de apoio ali, né? Ah, deixa um pouquinho com o marido, com a sogra, com a tia, né? Ou coloca ali no carrinho e faz ali, balança ali um pouquinho o carrinho e faz o exercício, né? Eu tenho um exemplo muito bacana de citar aqui para vocês, que a gente tem o programa, né, Saia do Sofá, que depois eu vou estar mostrando para vocês o que é, e lá a gente vê, né, vira e mexe alguma mãe com o bebezinho no colo, tentando se exercitar, nem que seja só se chacoalhando, gente, tá? Mas tem uma boa intenção naquilo, né? Então, não coloque a desculpa no seu filho, no seu marido, né, na falta de tempo, enfim. Você vai ter que fazer melhores escolhas. A gente sabe que é muito mais fácil ir por um lado que não é tão bom assim, né, do que para o lado que é bom, né? Um exemplo, é muito mais fácil você ficar lá descansando no sofá do que você levantar e sair se movimentando. Ai, mas eu já estou cansada do meu trabalho, já me movimento bastante o dia todo, vou me cansar mais ainda? Não, muito pelo contrário, né? Pense no que você vai sentir depois, pense na sensação que você vai ter, nos benefícios, e isso vai te dar um gás, vai te dar uma bateria, acredite no que eu estou te falando. Tá? Ter sempre em mente o seu objetivo, né? Como o nosso objetivo aqui do programa é emagrecer, então, colocar sempre à sua frente essa questão do seu objetivo, do que você quer, de como você quer estar, né? Daqui a um tempo, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou lá no primeiro encontro, das metas, né? Dos objetivos, tá? E aí, gente, é bem importante, nesse sentido, a gente saber que atividade física e exercício físico não são sinônimos. Eles têm diferenças entre eles, tá? Então, é isso que a gente vai abordar aqui agora. A atividade física, pessoal, né, é qualquer movimento, tá, que você execute aí com o seu corpo, tá, que vai ter a participação de todo o sistema músculo-esquelético, né, naquele movimento, naquela ação, e que vai levar um gasto, né, de energia acima do seu nível de repouso. Exemplo, você está deitado, está repousando a nível de movimento, né, porque o seu corpo continua metabolizando, mas a nível de movimento você está ali deitado, paradão. Quando você levanta da cama e vai até o banheiro, vai tomar uma água, vai escovar os dentes, você já está fazendo uma atividade física, já está gerando um gasto de energia. Então, nisso a gente tem aí como exemplo todos os movimentos corporais que, né, você executa aí em todo o seu dia. Tá? Passear com o cachorro, subir uma escada, né? Brincar ali um pouquinho com o filho, lavar uma louça, fazer jardinagem, o tempo que você fica sentado ali trabalhando, de repente você dá uma espreguiçada, né? Você levantar um pouquinho da cadeira, tudo isso é atividade física. É importante? É super importante. Quanto mais movimento tiver, lembra lá da manutenção da máquina? Melhor vai ser o funcionamento dessa máquina humana, tá? É o suficiente? Não. E é aí que entra o papel do exercício físico, tá? O exercício físico, ele já é qualquer atividade física, né? Planejada, estruturada, que tem um começo, meio e fim,
né, que tem um ritmo, uma intensidade, um volume e principalmente, gente, que tem uma frequência, né? Por que que a gente sempre diz que uma vez na semana não é o mais indicado para fazer exercício, só uma vez na semana? Porque você não tem realmente aquela frequência onde o seu corpo vai tendo adaptações fisiológicas, respostas aí, né, fisiológicas, e essas respostas, elas vão crescendo gradativamente, tá? Ou seja, você começou lá fazer uma caminhada, para caminhar 1 quilômetro, você já se cansava muito. Você começou a fazer, deu uma semana e pouquinho, você já viu que você consegue progredir naquela caminhada, né? Essa é uma resposta fisiológica positiva que a caminhada está dando para o seu organismo. E a gente só consegue isso com a repetição, com a frequência, né? E aí a gente precisa ter essa frequência aí, no mínimo que a gente coloca, né? Os órgãos aí responsáveis, né? Pesquisadores e tal, colocam, né? As diretrizes aí que tem que ser no mínimo 3 vezes na semana. Bom, o que é recomendado é 3 vezes, mas de repente hoje você não tem essa disponibilidade de 3 vezes, então começa 2 vezes, né? Procura adaptar a sua realidade dentro do que é indicado, ok? E aí serve qualquer atividade, né, gente? Qualquer exercício, desde aí como está mostrando aí no slide, né? Exercício ao ar livre, exercício em grupo, exercício em casa, na academia, né? Exercício de lutas, dentro d'água, enfim, existe uma gama de exercícios físicos aí. E, Ju, Ju, oi, posso te fazer uma pergunta aqui para você comentar? pode Uma, sim, uma questão que eu acho super interessante da diferença ali da atividade física e do exercício físico, eu sei que é uma coisa que você sempre fala bastante disso, dessa importância, que é a postura, né? Porque às vezes a gente sim, faz um monte de atividade física em casa, varre, passa pano, limpa, arruma, aí as pessoas podem até se frustrar, poxa, mas eu faço tanta coisa em casa, né? uhum, E me mexo tanto e assim não é considerado um exercício. é. E tem também essa questão da postura, né, Ju? Sim, pois é, o que que acontece? Como a gente falou que as atividades, né, físicas são qualquer movimento, seja limpar a casa, né, fazer jardinagem, passear com o cachorro, e até você pode pensar, às vezes, num trabalho, quem trabalha numa linha de produção, por exemplo, no chão de fábrica, tem um trabalho mais pesado, né, ou trabalha com a limpeza numa empresa, enfim, já pensa, estou fazendo exercício físico, né, porque eu estou desgastando o meu corpo, não é verdade? Não é isso que a gente pensa? Não, é atividade física. Por quê? Porque justamente tem aquilo que a Mari comentou. Você não está prestando atenção na sua postura, né? E tem que ter uma boa postura para você se exercitar. Você não está prestando atenção na musculatura que está sendo contraída, que está sendo relaxada, né? Naquele movimento que você está executando ali, você está executando de forma automática, porque é o seu trabalho, é o que você faz todos os dias. Você não está pensando e observando para fazer, diferentemente do exercício, né? O exercício, quando você vai pegar um peso e fazer um exercício lá, por exemplo, você começa a sentir aqui, aqui, ó, tá trabalhando o bíceps, olha que bacana, mas eu sinto assim um pouquinho lá atrás também do tríceps, olha que interessante, nossa, tô sentindo queimar aqui, olha só, bacana, tô sentindo fortalecer e tal. Então, no exercício, você se dedica àquele momento. Então, por isso, gente, trabalho em casa, trabalho fora, não é exercício, tá? É atividade física. E justamente você precisa fazer o exercício para preparar o seu corpo para aquele movimento que você vai executar, né, no seu dia a dia, para você não se cansar tanto. Por que que as pessoas que praticam exercício físico cansam menos do que quem é sedentário? Por que que vocês acham? Justamente por isso, porque a máquina está muito parada, né? A máquina humana está sem aquela revisão periódica, então ela precisa se movimentar para se manter saudável. É o que eu sempre digo assim nas nossas palestras de qualidade de vida, né? Movimento é vida, né? E para existir vida tem que ter o movimento, então uma coisa leva a outra, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante que é legal a gente enfatizar, que só o exercício físico não basta. Então, assim, você vai na academia e faz lá 1 hora de exercício. Eu já fui para academia, agora eu
posso comer à vontade, ou eu posso ficar parado o dia todo, deitado ou sentado trabalhando. Não, gente. Lembra que eu falei que é importante estar se movimentando sempre? Então, sempre buscar, né, estar ativo, tá? Através das atividades físicas do dia a dia aí. Se você puder trocar um elevador por uma escada, troca. Se você puder caminhar um pouquinho depois do almoço, se você anda de ônibus, puder descer um ponto antes do seu destino e caminhar, ir para a padaria a pé, né? E passear com o cachorro, bem legal. E assim, sabe o passear com o cachorro? Aquele passear onde você se entrega mesmo? Se entrega ao seu pet, vai passear com ele gostoso, sem ficar mexendo no celular, tá? Observa ele, observa a natureza, né, ao seu redor. Tem esse momento como um momento de descontração para você, tá? E deixa o seu dia mais movimentado. E aí a gente chega, então, a gente já viu a diferença entre atividade física, exercício físico, né? Então aí a gente chega num ponto de dúvidas. Qual é o melhor exercício para você, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma amiga que está com a outra ali correndo e a amiga pergunta: amiga, qual exercício que você mais gosta de fazer? Aí a amiga responde: mastigação. Não pode, tá, gente? O melhor exercício para você não é mastigação e nem é dormir, tá? Porque dormir também é um exercício físico. Não sei se vocês sabem, mas não, minto, não é exercício, é atividade física, viu? E ali, ó, primeiro dia de treino, a professora chega bem marombeira para a aluna que nunca frequentou uma academia e pergunta: o que vai querer? Vai emagrecer, definir, enrijecer? A aluna responde: quero fugir. Né? Por quê, gente, que eu quis colocar, né, esses dois exemplos aqui bem típicos, assim? Porque, na verdade, o melhor exercício não é aquele que as pessoas falam para você, não é aquele que o seu amigo, a sua esposa ou esposo praticam, tá? A sua vizinha, não. O melhor exercício físico para você é aquele que te dá prazer, tá? Tá aí mais uma diferença importante entre exercício físico e atividade física. Quando você está lavando louça, você está tendo prazer? Não venha me enganar e dizer que sim, hein? Porque você não está tendo aquele prazer, né? Quando você está trabalhando lá, pegando no pesado e tal, né? No seu dia a dia, você está tendo prazer? Não. Então, assim, esse prazer que a gente fala aqui é aquela coisa gostosa, é aquela sensação boa de quando você está se exercitando, sabe? O melhor exercício é aquele que te dá prazer. E para existir prazer, gente, tem que ter preferência pessoal, tá? Você tem que pensar. Qual exercício combina mais com a minha personalidade? Né? Se a pessoa ela é mais introvertida, ela gosta de ficar mais quietinha, gosta mais de ficar só ela, individual, ela não vai se dar bem numa aula como essa, por exemplo, né? Que tem várias pessoas dançando, tem música alta, tem brincadeiras e tal. Ela pode se dar melhor, de repente, numa natação, onde ela nada lá sozinha, só com a instrução do professor, ela e a água, ela e o estilo e assim por diante. Da mesma forma, quem gosta de correr, né, de repente vai lá fazer uma aula de yoga porque, né, o marido falou que a aula de yoga é super boa, mas a pessoa não consegue ficar ali quietinha, concentrada para fazer a yoga. Também não vai dar prazer para ela e ela acaba desistindo. Sabe aquela aluninha ali naquela figurinha que eu mostrei que ela falou que ela queria fugir? Por que que ela queria fugir? Porque, de repente, o ambiente que ela menos curte é a academia, né? E a gente tem que ter muito isso na cabeça. Exercício físico não é só academia, gente. Exercício físico é qualquer modalidade que você quiser e gostar de fazer. Tá? Então, se você for de acordo com a sua preferência pessoal, né, com o seu gosto ali, com o seu íntimo, você vai ter prazer, e claro que vai dar resultado, e o resultado vai te dar prazer de novo, e vai ser um ciclo que vai trazer sucesso e continuidade. É aonde a pessoa paga a academia, por exemplo, e vai. Não é aquela pessoa que faz um plano de 6 meses porque tem desconto e vai um mês só e deixa para lá, sabe? Ou também aquela pessoa que, eu paguei lá um personal, mas eu não gosto de gente que fica, né, comigo ali toda hora, me corrigindo, né, me tocando em mim e tal. Então não adianta ficar com o personal e acaba abandonando, tá? Então, para você ter esse sucesso e continuidade, é importante ter esse prazer,
né? E essa preferência pessoal aí, tá? Dentro disso, a gente tem inúmeras modalidades, que eu vou mostrar algumas para vocês agora aqui, ó. Pode ser um esporte com bola, né, um coletivo, pode ser ali, ó, um exercício em casa, como nessa primeira fotinha aqui, pode ser lá na academia ao ar livre, que lá em Maringá, né, essa academia surgiu lá em Maringá, gente, eu sou de lá, a gente chama de Estica Véio, mas na verdade não é Estica Véio, porque tem muita gente jovem que gosta de ir lá nessa academia ao ar livre, que tem em praças, tem nos parques, ou pode ser um Tai Chi Chuan, né, uma aula mais oriental aí que você gosta de fazer, pode ser pedalar, tá? Que mais? Olha o tanto de modalidade. Pode ser modalidade ali ao ar livre. Nossa, essa aqui é maravilhosa, na praia, né, gente? Né, meninas? Olha que delícia fazer um exercício na praia. Que coisa boa, né? Mas se não é possível fazer na praia, vai na praça, vai numa escadaria, né? Vai numa academia se você gostar. Enfim, o importante é que você sinta prazer. Esse prazer vai fazer com que você coloque essa rotina aí, né, no seu dia a dia, que é a do exercício físico. Certinho, pessoal? Vamos lá, pessoal, complementando aqui o nosso bate-papo, né? Já vimos qual que é o melhor exercício, então, para você fazer, que é aquele que te dá prazer, que vai de acordo com as suas afinidades. Mas e agora falando sobre o emagrecimento? Qual será que é o melhor exercício para emagrecer nessa gama de exercícios, de modalidades que existem? Qual será, né, que é o melhor? A gente vai observar isso agora. Bom, dentro disso surgem bastante dúvidas, né? E aqui eu fui colocando algumas principais aí que alunos, né, que participantes de programas fazem perguntas a respeito. Então eu coloquei algumas aqui para vocês, ó. Preciso fazer 2 horas de exercícios por dia para emagrecer? Preciso treinar todos os dias também, né, para emagrecer? Será que só o cardio emagrece? Alongamento não emagrece? Né? A musculação ajuda a emagrecer? Caminhada não vale, né? Só corrida que emagrece? Fazer aeróbico emagrece mais do que a musculação? E só vale se eu fizer exercício em jejum? Então, a gente vai responder aí, né? Baseado em conteúdos científicos, baseado na nossa experiência aí, a gente vai responder aqui para vocês essas perguntas. Primeiro de tudo, preciso fazer 2 horas de exercício por dia, né, para conseguir emagrecer? Não. Hoje em dia, gente, principalmente com essas novas modalidades aí, de treinos mais intensos e curtos, né? A gente consegue adequar, né, a rotina aí de qualquer pessoa com um tempo mais curto, né, de exercício, de moderado ali para intenso, como funcional, HIIT, né, uma musculação circuitada, onde a gente vai conseguir ter os resultados para esse emagrecimento. Então, você não precisa mais ficar como antes, né? As pessoas que queriam emagrecer só viviam de esteira, ficavam mais de 1 hora e pouco na esteira, depois iam fazer outra atividade ainda, porque acreditava-se que a quantidade, né, de exercícios feitos ali se sobressairia, né, pela qualidade, pela intensidade dos exercícios realizados. Então, a gente vê que isso hoje caiu por terra, tá? Então, desde que você faça o mínimo recomendado, né, de pelo menos 30 minutinhos ali por dia, né, e tem essa frequência semanal, você não precisa ficar 2 horas por dia realizando esse exercício aí. Você pode dividir em 2 sessões diferentes, né? Você pode dividir ali em sessão de musculação e aeróbico depois, ou você pode dividir um período de manhã, faz um cardio de manhã, faz um fortalecimento à noite, ou vice-versa, você pode alternar os dias, então, isso que é importante, a frequência, né, e esse controle da intensidade aí. Preciso treinar todos os dias para emagrecer?
Não, né? Mas é necessário treinar o mínimo, tá? Que são aquilo que eu comentei lá atrás para vocês na primeira parte da nossa palestra, pelo menos 3 vezes na semana. Se não dá para você fazer 3 vezes na semana, toda semana, então intercala, faz 2 vezes numa semana, 3 na outra, e aos poucos, acredite, você que não tinha 2 ou 3 dias para se exercitar, você vai às vezes conseguir incluir todos os dias o exercício na sua vida, porque é assim, ele é um benefício transversal, que a gente diz, né? Ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade para incluir 2 vezes, 3 vezes ali na semana, meia horinha, aquilo vai tomando uma proporção na sua vida, aqueles benefícios, aquela rotina, que você acaba se adequando e conseguindo um maior tempo e mais vezes na semana, tá? Então, isso que é muito legal também. Ju, Oi? Ju, só um comentário aqui a respeito disso, que às vezes a pessoa ela tá numa fase assim de sedentarismo, né? E daí Aham, ela não tá fazendo zero exercício. Às vezes mal certo. faz atividade física também, né? Isso, Aí o que que acontece? A pessoa pensa, então agora eu vou começar, já vou começar a correr, já vou começar a fazer 5 vezes por semana, HIIT, daí vou intercalar com corrida. E o que que acontece, né, Ju? Ela vai além do limite do que ela tá isso, podendo naquele momento. Então, até a gente também vai falar disso com vocês ali na parte da sim, nutrição, né, do exercício, alimentação e sim, exercício, que é como quando a criança, bebezinho lá, está aprendendo a caminhar, é uma adaptação, né? Então, primeiro ele vai levantar, depois ele vai aprender a engatinhar, depois ele isso. vai aprender a andar daquele jeitinho fofo que eles aprendem a caminhar. Uhum. Aí caminha, quando vê, estão correndo, estão subindo, estão É fazendo de isso tudo. aí. E É é a mesma gradativo, coisa, né? né, Ju? É É gradativo. gradativo. E é É. legal também com esse autoconhecimento que você vai tendo do seu organismo, da sua saúde, que você começa com caminhadas, digamos assim, 2 vezes por Isso. semana. Daqui a pouco você já consegue dar uma intercalada fazendo uma corridinha, Isso, né, vai fazendo Ju? um trotezinho, né? E É, assim então vai. é legal isso que a Ju tá falando, nesse sentido, né, que a É. pessoa pensa assim: "Poxa, eu não faço nada, será que eu já vou ter que começar fazendo 2 horas por dia?". Aí já fica aquela meta inatingível. Isso E lembra mesmo. que a meta ela tem que ser atingível, né, Atingível, é uma meta real, né? E até a real. gente vai falar ali depois, na hora do programando o exercício, essa questão mesmo, que até a gente já adiantou aqui agora, que você não precisa começar com toda a sede ao pote, né? Lembra, a gente comentou lá, né, no primeiro encontro lá, que a obesidade, né, o sobrepeso, o sedentarismo não surge de um dia para o outro, é um processo que você vai criando ao longo da sua vida. Então, essa reversão, essa desconstrução aí, tá? Tem que acontecer também de forma gradativa, um dia após o outro, né? E aí a intensidade, o volume, a frequência também vai ser gradativo, né? Eu vejo muito isso na academia. Chega agosto, setembro, eu falo que vem o fenômeno verão, né? Que as pessoas vão para a academia, vão para os parques, porque elas querem atingir um objetivo a curto prazo por conta do verão. E aí a gente sabe que não é saúde, né? A gente sabe que pode até conseguir emagrecer, porque vai fazer loucuras ali, mas não vai conseguir sustentar. E se começa a fazer academia bem louco lá, 2 aulas por dia, mais a musculação, mais não sei o quê, fica lá 3 horas na academia, às vezes, no mesmo dia. Isso não vai se sustentar, né? É porque o corpo não aguenta, o corpo tem um limite, você tem que respeitar esse limite. Tá? E aí, gente, a gente já terminou aqui nessa essa questão, que daí você vai aumentando a frequência gradativamente, e se puder treinar todos os dias, é ótimo, porque no exercício físico, mais é mais. É diferente da moda. No mundo da moda, menos é mais, né? Não é assim que a gente escuta falar? Aqui no exercício físico, mais é mais. Então, quanto mais você fizer, mais ganhos você vai ter, tá? Para a saúde, para o seu objetivo aí, para você atingir seu objetivo. E será que só cardio emagrece, hein, gente? Porque às vezes a gente vê as pessoas que são obesas, sobrepeso, o professor vai lá e coloca na esteira. Ah, faz tanto tempo aí de esteira. Será que só isso que vai emagrecer? Não. Hoje em dia, a gente sabe que a combinação de treinos faz toda a diferença nesse,
nessa jornada do emagrecimento. Então, você combinar o fortalecimento junto com o aeróbico, né, o cardio, que a gente chama, e os alongamentos, tá? Os alongamentos também são importantes nessa jornada. E combinar essas sessões ou fazer separado. Exemplo, você pode fazer de manhã cardio, à tarde musculação, ou à noite musculação, ou vice-versa, ou combinado, né? No mesmo treino, na mesma sessão de treino, você faz lá a musculação circuitada, ou você faz a musculação primeiro e depois finaliza com o cardio, né? Ou finaliza com uma aula, tá? Isso é um treino combinado. Falamos de alongamento, e daí já veio logo na sua cabeça, alongamento? Mas alongamento emagrece, gente? Daí ali a gente já fala, né? O alongamento, ele não emagrece por si só, pelo alongamento em si, pelo exercício ali, não há um gasto de energia, né, considerável para você emagrecer, queimar gordura. Porém, ele vai contribuir com o seu treino, com o seu gasto calórico total, tá? E ele é um componente da aptidão física voltada à saúde, que é a flexibilidade. Então, de nada adianta você ter coração forte, um pulmão trabalhando bem, circulação, músculos, né, fortalecidos, tonificados, menos gordura no corpo e estar encurtado, né? Lembra da questão da postura que a gente comentou lá atrás? A flexibilidade é importantíssima para a sua postura também, tá? Outra perguntinha, a musculação ajuda a emagrecer? Muitos acham e achavam também, né? Algumas pessoas achavam, já não acham mais. Alguns estudos diziam que não, e hoje já vem comprovando que sim, que a musculação ajuda a emagrecer. Porque ela também vai contribuir para esse gasto total e ela vai contribuir para o ganho de massa muscular, a hipertrofia, e vai eliminar a gordura, que é a lipólise que a gente chama, né? Que é a quebra lá das moléculas de gordura, tá? E caminhada não vale, né? Só vale a corrida, só a corrida que emagrece? As duas são importantes. Depende do nível de condicionamento da pessoa. É aquilo que a Mari estava comentando como exemplo. Para começar a correr, para quem é sedentário, não dá para começar a correr. Vai começar caminhando. Depois do caminhar, vai fazer um trote, depois alterna, caminhada, trote, depois vai para a corrida em si. Então, depende do nível de condicionamento da pessoa, depende da intensidade e o volume empregado na prática de cada modalidade. Depois a gente vai aprender a calcular essa intensidade do exercício e vocês vão conseguir assimilar bem isso aqui que a gente está falando. Fazer aeróbico emagrece mais do que a musculação? Olha aí de novo, né? Aqui novamente, se a musculação, né, ajuda ou não. Não, né? O aeróbico, ele, assim como qualquer outro exercício, ele ajuda, né, a emagrecer, a musculação também. Por quê? Porque qualquer exercício que gere um gasto de energia, né, mais ali intenso, consequentemente vai gerar também a perda da gordura e vai resultar no emagrecimento. Então, é preciso você periodizar os treinos, tá? Não fazer o exercício por fazer. Hoje eu vou fazer aqui um treino aqui na musculação. Daí eu acho que eu não estou muito afim hoje não, vou fazer aqui uma esteirinha só para constar. Não, é importante você ter a periodização, né? Ou seja, a estruturação desse seu treino, tá? Para você ter bons resultados. Só vale se eu fizer exercício em jejum? Aí vem entre as nossas nutris maravilhosas, com uma palestra depois aí para vocês na sequência, que elas vão estar abordando bem essa questão aí do treino em jejum, tá? Jejum intermitente, mas é uma boa estratégia, tá? Não é que você vai emagrecer mais, né? Mas é uma boa estratégia, né? Para quem se adapta bem, para quem tem boas respostas, é legal. Vou citar um exemplo meu, Jucimara. Eu consigo fazer em jejum exercício aeróbico, cardio. Porém, se eu for treinar musculação, eu já não consigo, porque a demanda de energia para musculação é muito maior do que o cardio, né? Que no meu treino, no caso, tá? Então, eu preciso me alimentar antes, bem, dar um intervalinho ali e depois ir fazer o meu treino. Mas fazer uma bike, fazer uma esteira, fazer uma caminhada em jejum, isso o meu organismo responde bem bacana. Só que daí também entra uma outra questão, eu não tenho nenhuma comorbidade, né? Eu não sou hipertensa, eu não tenho diabetes, tá? Meu colesterol é controlado, então tem essas questões também, tá? Que depois as meninas vão
comentar com vocês lá na palestra na sequência. E daí, então, a gente falou que os melhores exercícios ali para emagrecimento são aqueles exercícios combinados, né? Que combinam o cardiovascular para trabalhar parte de coração, pulmão, circulação, né? Fortalecimento, que vai trabalhar toda a parte de tônus muscular, tá? E o alongamento, que vai trabalhar a parte de flexibilidade. Isso, gente, esse trio parada dura vai promover, né, um maior consumo de calorias, aumentar, né, o seu gasto energético também em repouso. Então, assim, mesmo quando você estiver descansando, o seu metabolismo vai estar acelerado, tá? Por conta, né, desse exercício mais intenso que você fizer, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas mesmo depois que a gente para de se exercitar, o nosso corpo está trabalhando ali, tá? Nos resultados, nas adaptações fisiológicas lá do exercício físico. E também vai mudar a composição corporal, né? Diminuindo esse estoque de gordura e resultando no emagrecimento real. Ou seja, você vai emagrecer não só perdendo gordura, mas você vai emagrecer perdendo gordura e ganhando massa muscular, preservando a sua massa muscular ou aumentando, dependendo do seu tipo de treino, que daí vai gerar uma hipertrofia, né? E aqui eu coloquei o exemplo para vocês terem uma ideia da diferença do músculo e da gordura, né? A gente vê que os dois têm a mesma quantidade ali, 2 quilos, mas o volume é totalmente diferente, né? Por isso que na composição corporal, a gente às vezes vê duas pessoas com o mesmo peso, mas totalmente diferente a composição, uma com mais gordura e a outra com mais músculo no corpo, né? E aí você vê que a pessoa que tem mais músculo, ela aparenta ser mais magra, né? E a pessoa que tem mais ali volume de gordura aparenta ser mais sobrepeso e obesa. Então, essa diferença da composição corporal, ela é muito bacana quando você começa a ver nos resultados, nas comparações que vocês vão acabar fazendo aí, né? Com aquelas avaliações físicas que a gente fez lá no início. Lembram que a gente fez? Quem foi presencial fez a bioimpedância, quem fez online fez as medidas lá, então a gente vai começar a ver essa diferença aí. E Ju, aí, então, a por gente isso que falou, Hein, oi? Ju? Por isso que a avaliação física, ela tem vários fatores, né, Ju? Isso, Porque só o IMC, por exemplo, como a Ju bem mostrou ali, a pessoa pode ter o mesmo peso, a mesma estatura isso, e o IMC igual, né? E a isso, composição ser totalmente diferente, né? Então, por isso que a totalmente. gente associa as medidas lá da bioimpedância, que ela vê o percentual de gordura visceral. Então, realmente perder essa Isso, gordura e ganhar massa magra é o ideal não só pela questão estética, né, que às vezes é a sim, prioridade da pessoa e tá tudo bem também, não tem problema, mas pela questão de saúde de mesmo, saúde. né, de melhora da saúde cardiovascular, principalmente, e até da prevenção de doenças. Então Sim, é isso bem mesmo. importante fazer essa mudança aí na composição corporal. Até, né, Mari, bem lembrado aqui, eu lembrei da questão da balança, né, que as pessoas quando estão nesse momento de emagrecimento, elas vão muito pelo parâmetro da balança, né? E Sim, quando uhum, você está fazendo exercício físico, principalmente ali exercício com peso, né, a musculação, uma ginástica com peso e tal, você não pode ter só o parâmetro da balança, porque muitas vezes você vai estar com o mesmo peso, de repente você perdeu uma quantidade lá de peso, mas daqui a pouco você estaciona, mas você está ainda cuidando da alimentação e está fazendo aquele exercício pesado. Você fala, poxa vida, estou fazendo exercício, mas estou com o mesmo peso, estou até com um pouquinho mais, mas você vê diferença nas suas medidas, nas suas roupas, em fotos, né? Tudo isso serve sim. como parâmetro de comparação para você ter uma ideia de como a sua composição corporal está melhorando. E aí a gente chega naquele ponto da questão da intensidade do exercício, né? Vocês já sabem qual exercício é bacana fazer, que o combinado é o que melhor responde, né? Mas será que você deve pegar pesado ou leve nos exercícios, hein? Por que que a intensidade ela é tão importante? Porque você acertando na intensidade do exercício, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, né? Multiplicando os ganhos para a saúde, ou seja, você vai ter aquele resultado otimizado, né? Por isso é tão importante periodizar, por isso é tão importante você ter aí
bem em mente o que você precisa fazer, né? O que você gosta, o que você quer, mas o que você precisa ali. Ah, preciso fazer 3 vezes na semana de musculação, pelo menos 2 ali de aeróbico, preciso fazer algum dia mais específico de alongamento, para você ter um melhor resultado aí. E aí a gente vai falar um pouquinho agora das intensidades de esforços no exercício físico. Nós temos 3 níveis de intensidade: leve, moderada e vigorosa, tá? Vou explicar aqui cada uma delas para vocês. Deixa eu colocar para cá. Bom, vamos lá. A leve é aquela onde você vai ter o mínimo de esforço, tá? É um pequeno aumento da respiração e dos batimentos do coração, e você consegue conversar e cantar, né? É aquela, às vezes, aquela caminhadinha, né? Aquela aula mais ali, de ginástica que talvez não seja tão agitada, né? Ou aquele treininho ali de musculação que você não está se esforçando tanto. Numa escala de 1 a 4, aliás, numa escala de 1 a 10, vai ficar entre 1 a 4 de percepção que você vai ter. A moderada já vai um pouquinho mais além, já exige um pouquinho mais de esforço, a respiração já começa a ficar mais ritmada, você já vai respirando um pouco mais rápido, os batimentos do coração também já começam a acelerar um pouquinho mais, né? Você consegue conversar, né, com uma dificuldade, mas já não dá para cantar assim tão bem quanto dava lá na leve, tá? Numa escala de 1 a 10, fica entre 5 a 6 ali de esforço. E já a vigorosa é aquele grande esforço, como o próprio nome diz, vigoroso. Então vai ser power, né? A respiração já fica muito mais rápida, você já fica um pouco mais ofegante, os batimentos cardíacos já aumentam mais, né? E aí você não consegue conversar sem ficar, então, gente, vamos lá. Eu tô um pouco cansado, tá? Sabe? Respirando assim e respondendo com o ritmo respiratório. Dentro de uma escala, né? De 1 a 10 ali também, você chega ali em 7, 8. Por que a gente não coloca 9, 10? Porque o 9 e 10 já é ultrapassar o seu limite, né? Já é aquela hora que você já vê lá a pessoa, às vezes, saindo de uma esteira quase passando mal, ou sair ali da musculação tendo náusea, vômito, né? Então você já quer dizer que você ultrapassou o seu limite. E a gente não precisa disso para ter o resultado do emagrecimento, tá, gente? Então vamos deixar isso aqui bem claro aqui. E aí, cada um dentro do seu ritmo vai dosando as intensidades ali, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, 2 figurinhas, uma fazendo uma modalidade que a gente pode dizer ali mais moderada, né, que é com peso, e a outra fazendo ali movimentos mais complexos que vão ali um pouco mais intensos, movimentando perna e braço ao mesmo tempo. Então cada um vai no seu ritmo. E aí, além da intensidade em si, né, leve, moderada e intensa, a gente também tem uma escalinha chamada escala de Borg, que é uma escalinha que a gente adaptou aí para a percepção de esforço, né? No caso, a gente não, né? Os órgãos aí, pesquisadores, né, que fizeram essa adaptação. E aí é aquela que você mesmo vai se monitorando, né? Então, leve a moderado ali, você tá vendo que tá uma carinha aqui, ó, mais amarelinha, verdinha, então você vê que, tá aí médio, né? Aí, do moderado mais para intenso, você já começa a ficar um pouquinho mais ali à frente, 6, 7. Tá muito intenso, 8, 9. Então, eu sempre faço isso nos meus treinos, né, de musculação ali. Eu coloco uma carga, né? Às vezes eu quero aumentar a carga, forço ele e fala, vou diminuir um pouquinho, não tá bacana não, eu não tô conseguindo prezar a técnica do movimento, a qualidade do movimento, né? E tô só pegando carga, então isso é muito bacana. Vou diminuir um pouquinho, aí eu diminuo, sinto como é que tá o movimento, e aí eu vejo que tá dentro de uma carga bacana, então tá dentro do meu esforço ali de médio para intenso. Então, isso é muito bacana, você ir se monitorando. E aí, gente, tem uma continha, né, um método, na verdade, que é da frequência cardíaca, né, que a gente chama de FC, que ensina aí, através de um cálculo, você a se monitorar, e é isso que eu quero ensinar para vocês aqui. Então, frequência cardíaca, para quem não sabe, é a quantidade de vezes, né, que o coração bate no período de 1 minuto, e a gente chama de BPM, então, batimentos por minuto, tá? Ele é um importante indicador, tá, de que o exercício físico está sendo feito
dentro dos limites individuais, que ele não está nem muito leve e nem muito pesado, tá? E aí a gente vai ver isso aqui agora. Como que a gente faz, né, para medir essa frequência cardíaca? É muito simples. A gente tem alguns, né, temos a tecnologia que pode nos ajudar, tem esses smartwatches aí, que são esses reloginhos que a gente pode estar utilizando, que hoje, se você quiser investir nisso, gente, você compra aí por R$100 um reloginho super bom na internet que vai te dar tudo, vai te monitorar até o sono, tá? Hoje tá muito, assim, muito barato, né? Antigamente você pagava mais caro e até a gente usava isso aqui, ó, frequencímetro, né, ou monitor de frequência cardíaca. Isso aqui quem tinha era só a gente da grana ou personal trainer, que acabava investindo para poder colocar nos seus alunos. E hoje em dia a gente pode fazer isso através desses outros reloginhos aí. Ou ainda da forma raiz, né, que é a forma manual, que é aferindo ou aqui na artéria radial, como está mostrando ali no desenho, né? Você pega o indicador e o pai de todos aqui, né, o anelar, vai colocar bem aqui, ó, no punho, em direção ao seu dedão aqui, que a gente fala que aqui é o osso rádio, né? E aí a anteninha do rádio é o seu polegar. Então você vai seguir a anteninha do rádio e vai chegar aqui no seu punho. Você logo vai sentir ali, ó, o batimento do seu coração, a frequência cardíaca. E aí você pode começar contando. Ou vai aqui na carótida, né? Nessa artéria que tem aqui no pescoço, tá? Eu prefiro aqui na anteninha do rádio, ó. Bem melhor, assim. Mas aí você tem que ver aonde que fica mais fácil para você. Tá, como que você faz para contabilizar, né, essa frequência cardíaca? Já que você não tem um reloginho ali, né? Você vai contar em 10 segundos e multiplicar por 6, ou contar em 15 segundos e multiplicar por 4. Por que isso? Para facilitar, ao invés de você ficar 1 minuto contando lá, que daqui a pouco você vai até cansar de ficar 1 minuto, você divide esse 1 minuto em segundos, né? Então, se você dividir em 10 segundos, se você contar em 10 segundos, você multiplica por 6, que vai dar 60 segundos, equivalente a 1 minuto. Ou se você contar em 15 segundos, multiplica por 4, que vai dar também 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Tá? Então, depois que você fez isso, né, você já vai saber ali o total de batimentos que o seu coração tá realizando naquela modalidade. Daí, como que você vai calcular a frequência cardíaca máxima, né? Até onde o seu coração pode bater dentro de exercício físico, qual é o seu limite máximo, qual que é o mínimo e qual é a zona de treinamento que você vai ter que trabalhar, até onde ali você precisa ter o seu corpo trabalhando, em qual intensidade para você conseguir emagrecer. Então, a gente vai ver isso aqui agora, ó. Você vai pegar uma calculadora lá, vai fazer 220 menos a sua idade. Eu estou colocando o exemplo aqui da minha idade, tá? Pronto, né? Entreguei a minha idade para vocês. 46 anos. Então, 220 menos 46 anos igual a 174. O que é esse 174? É a minha frequência cardíaca máxima. Ou seja, quando eu estiver num esforço intenso, o ideal é que o meu coração esteja batendo no máximo até 174, 175 aí, batimentos por minuto, tá? Não que se eu ultrapassar esse valor, eu vou morrer, vou ter um piripaque, não. Mas é uma margem de segurança, né? Para que eu preciso intensificar, ultrapassar isso se não é necessário, né? Se até aí eu consigo trabalhar bem bacana, tá? Aí, isso vai ser o meu limiar seguro, tá? O meu limite dentro do exercício. Então, 220 menos a minha idade, 174 frequência cardíaca máxima. Daí, como que a gente vai calcular o que é o mínimo e o que é o máximo ali dentro do exercício? Então, você vai, que a gente chama de zona-alvo de treinamento, né? Então, zona-alvo de treinamento vai delimitar o limite inferior e superior da intensidade do seu exercício. Qual que é o percentual de esforço que a gente tem que ter no exercício para a gente conseguir
queimar gordura, emagrecer, ganhar saúde. Isso para emagrecimento, tá, gente? Não para condicionamento físico, nada disso. A gente quer emagrecimento. Então, você tem que trabalhar entre 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Lembra lá da minha frequência cardíaca máxima? Era 174, certo? Como eu quero emagrecer, eu vou fazer o cálculo de, no mínimo, 60%. Então, eu pego 174 vezes 60%, vai dar 104,40 ali. Eu posso arredondar para 105. Então, o mínimo que o meu coração tem que bater quando eu estiver exercitando, para que eu tenha um resultado em emagrecimento, é 105. 104 e pouquinho ali. Se tiver abaixo disso, está muito leve. Então, esse é um sinal que eu posso aumentar ali a intensidade. E o máximo que ele precisa trabalhar é 75%. Então, aí eu pego de novo 174 vezes 75%, vai dar 130,5 ali, né? Então, você pode arredondar para 131. O máximo que eu preciso ter o meu coração batendo durante o exercício é 131. Então, notem que a gente fez ali o cálculo do mínimo e do máximo. Então, se você tiver um reloginho, você coloca lá, mínimo 104 ou 105, máximo 130. E na hora que você estiver se exercitando, o reloginho vai apitando, ele vai te direcionando. Ou se você for fazer do modo raiz, você para o exercício, coloca o dedo lá, conta quantas vezes dá em 10 segundos ou em 15, calcula e vê a quantidade que deu se encaixa dentro desse limiar inferior ou superior, tá? Isso a gente vai ter explicadinho, né? Todo esse material aí, esse cálculo, as informações, a gente vai ter bem explicadinho lá nas apostilinhas que a gente vai enviar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem daí, é só chamar a gente lá no privado, mandar mensagem que a gente ajuda vocês, tá bom? E aí, gente, para ir fechando já o nosso bate-papo, como que é para a gente planejar, então, o exercício físico, né? Então, a gente já viu lá que tem que ter prazer, que é o exercício combinado, tem que ter um tempo disponível, né? Uma duração e uma frequência, então você tem que estipular na sua agenda quanto tempo você tem para se exercitar, lembrando que é importante pelo menos, né, 30 minutos ali, moderado, ou se você for fazer mais intenso, 20, 25 minutos, tá? Ter essa duração e a frequência, 3 vezes na semana, 4 vezes, tá? Um local próximo de casa ou do trabalho, isso é bem importante, não adianta você querer se exercitar numa academia que é power das powers, mas fica longe da sua casa e longe do seu trabalho. Você não vai conseguir ir nessa academia, então ela tem que estar dentro do seu deslocamento, dentro do seu perímetro de deslocamento do cotidiano aí. Experimente modalidades, sabe? Experimente lutas, experimente dança, experimente a própria musculação, porque eu falo musculação porque o pessoal tem muito preconceito. Quando fala em academia, já pensa, eu odeio academia, mas porque está se referindo à musculação. Lembrando que a academia tem outras modalidades, né? Tem as ginásticas coletivas, tem esteira, tem bicicleta, tem elíptico, tem às vezes lutas, tem academias que tem a parte de aquático também, então experimente modalidades. Indoor, que é dentro, né, ou outdoor, que é fora, então assim, procure estipular uma modalidade que realmente vá de acordo com o que você gosta. Trace metas possíveis, olha lá a questão das metas de novo, não adianta você querer entrar em forma e emagrecer em um mês, sendo que faz 10 anos que você está parado nesse mesmo peso, nesse sedentarismo, tá? Então, trace metas possíveis. Praticar pela manhã é uma boa estratégia se você se perde no meio do dia ou no final dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não é uma pessoa que tem uma vida mais organizadinha, não adianta você falar assim, não vou fazer agora de manhã, não, eu faço à noite. Aí chega à noite, surge alguma reunião, algum imprevisto, você não consegue praticar. Então, se você puder, faça de manhã. Até porque de manhã esse exercício vai preparar você para o seu dia e você vai ser muito mais produtivo. Mas se não tiver jeito, faça, né, no horário que for melhor para você aí, tá bom? Eu, Jucimara, não gosto de treinar após as 8 horas da noite, mas tem pessoas que só conseguem nesse horário, então você que vai adequar a sua agenda. Prepare a sua semana com antecedência, isso é muito importante, então vamos supor assim, daqui a pouco vai ter o carnaval, né? Vai ter feriado. Aí, se de repente você for viajar,
se programe para isso, né? Ah, durante a minha viagem eu não vou conseguir fazer nenhuma caminhada, ou não vou conseguir fazer um aplicativo, né? Então, eu vou tentar me programar para fazer até o dia que eu for viajar, né? Só que apesar de que hoje em dia eu acho bem difícil isso, né, gente? A gente tem o Saia do Sofá, que eu vou explicar para vocês, que é aula online, a gente tem aplicativos, tem parques, tem quem vai para a praia, tem a praia que dá para caminhar, se exercitar, então acho difícil não se exercitar porque tem um feriado, alguma coisa assim. Mas procure se programar, né? Programar a sua semana. Ter uma companhia pode ser motivador, tá? Desde que essa companhia realmente te motive, né? Não seja aquela que envie mensagem para você: oi, amiga, não vamos treinar hoje, não? Tô com uma preguiça. Aí você fala: ai, também não vou, não. Fulano não vai. Não pode ser assim, hein? Tem que ser aquela companhia que te motive, tá? Escutar música pode ser uma estratégia também para te motivar. E bateu preguiça? Lembre-se das sensações que você vai ter depois que você se exercitar. Pensa que para ir vai dar preguiça. Ah, tá chovendo, né? Igual hoje, gente, de manhãzinha, né? Eu fui dar aula, aí 7 horas da manhã eu mandei mensagem para os meus alunos. Dentro da academia não chove, aguardo vocês. Cheguei lá na academia, minha aula estava cheia, né? Não estava tão cheia quando não tem chuva, mas ainda assim estava cheia. E 3 alunas me falaram assim: prof, depois que eu vi a sua mensagem, eu fiquei com remorso de não ir. Você me motivou. Eu falei: eu vou sim. Pegou, se trocou e foi. Então, olha que legal, né? É você ter uma motivação, é você pensar como que você vai ficar depois, né? E treino escolhido, né? Ele precisa garantir prazer. De novo aí, ó, prazer. E não se transformar em um martírio para você. Quando você emagrece, sua saúde ganha alívio nas dores articulares na coluna, aumento da massa muscular, perda de gordura corporal, alívio das tensões, né? Vai melhorar a sua postura, mais disposição para o seu dia, sono com mais qualidade, diminui aí até questões de apneia, né? Quem acaba tendo apneia aí durante o sono, né? Porque perde peso, melhor, até ronco melhora, viu, gente? Se o maridão ronca muito aí, ou você mesmo tá roncando, né? Pode ser por conta do excesso de peso aí também, tá? Melhora da saúde emocional, né? Níveis de estresse, ansiedade, até depressão, aí a gente consegue amenizar bastante os sintomas. Melhora da autoestima, prevenção e controle das DCNTs, né? Que são as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente conhece aí, hipertensão, diabetes, né, a própria obesidade, enfim. Então, dentre vários benefícios, eu selecionei alguns principais aqui para passar para vocês. E para finalizar, eu quero conversar com vocês sobre o Saia do Sofá, tá? Que é um programa que a gente tem aqui para vocês, clientes da Unimed Curitiba, que tem de 18 a 69 anos e que estão participando aí também do programa, né, Viva Leve, tá? São aulas online e gratuitas pela plataforma do Zoom, toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, 30 minutinhos de aula, tá? Se você quiser saber mais a respeito, é só ligar para a gente nesse telefone aí, ou enviar um e-mail, tá? E aí dizer também que nós temos, né, o nosso canal do YouTube, que lá tem, além de várias dicas bem bacanas com os nossos colegas aí, né, da nossa equipe multi, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, né, os médicos, a gente tem várias dicas lá e a gente tem também alguns exercícios que dá para vocês fazerem lá com a gente, alguns vídeos que eu tenho gravado lá. E aí, gente, nossa mensagem final: sempre lute e se esforce pelo progresso, não pela perfeição. O que eu quero dizer com isso? Um passo de cada vez, né? Um dia após o outro e sempre lutando, determinado, disciplinado, né? Porque aos poucos você vai vendo o resultado e isso vai te levando adiante. Tá bom, gente? Quero agradecer, então, a participação de vocês aí, por me aguentarem até agora, porque eu falo demais, né? E aguardo vocês no próximo encontro nosso aí. Grande beijo, tchau, tchau.